Então, olá, caríssimos, uma alegria dar o nosso testemunho de discernimento de estado de vida. Então, estamos aqui a Teca e eu, Rodielson, estamos hoje na missão de Natal, somos casados há 14 anos e eu diria, para começar, que sempre eu sabia o que eu queria, né? Quando nós nos conhecemos, foi numa reciclagem, né? Que é o retiro de 10 dias anual, que cada membro da comunidade participa. Isso foi no ano de 2001. E em 99, né, um parêntese, foi a primeira vez que nós nos vimos, né? Eu ingressei na comunidade em 97, a Teca alguns anos antes de mim. Ela vai dar o seu testemunho já já, a sua versão, né, do nosso discernimento, do estado de vida. Mas foi em 99 somente em Fortaleza que nós nos vimos pela primeira vez. E foi muito inusitado, porque foi uma carona que nós pegamos, né? E ali a minha impressão não foi das boas, né? Eu lembro que eu estava na frente, ela estava atrás com outra pessoa e elas falavam muito, né? E foi a primeira impressão. E como disse, em 2001, março de 2001, fizemos a reciclagem juntos e naquela oportunidade a comunidade tinha a pessoa que coordenava a reciclagem e a pessoa que ministrava, né, ali o tema da tarde, né, as pregações. E no primeiro dia, quando eu vi a Teca pregando, disse, é ela. Porque desde o meu discipulado, né, que foi em 98, eu tinha muita convicção de que o meu chamado, o meu estado de vida era o matrimônio, né? Eu tive ótimos formadores, e o meu formador pessoal naquela época, ele me auxiliou muito. Eu lembro que eu conheci a história de São João Maria Vianney e a história dos santos, né? Mesmo sendo da igreja, eu não tinha contato com a vida dos santos. Aquele ano foi muito forte, né? De fato, como diz um autor, né? O discipulado, né? O noviciado, né? Que é um livro um pouco antigo. Então ele diz que o noviciado, ele é como o noivado, né? Se vivê-lo bem, nós viveremos bem a nossa vida consagrada. Então, o meu discipulado, o meu noviciado foi muito fecundo e nesse aspecto do estado de vida, sobretudo, de perceber mesmo a vontade de Deus. Então, eu iniciei a minha primeira consagração no ano 2000 com essa convicção de que o meu estado de vida era esse e que eu estava aberto, né? E nessa reciclagem, quando eu vi a Teca pregar, lembro demais hoje, né? A bermudinha jeans, né? Surrada, a camisa branca, dobradinha aqui, e um batom bem vermelho, né? Então, ali me chamou a atenção e eu vendo ela pregar, de meu Deus, né? É essa mulher, isso no meu coração e fiquei para mim. E no decorrer dos primeiros dias da reciclagem, eu peguei os dados dela, porque eu estava indo ser responsável local neste serviço pela primeira vez, ela já era experiente, e eu dizia, como é que eu vou conhecer melhor essa mulher? Por que eu disse que eram os primeiros dias? Porque essa reciclagem, eu tenho certeza que um dos propósitos do Senhor foi nos conhecermos, porque eu só fiquei até a metade da reciclagem, eu estava coordenando, mas a missão que eu iria fundar, por algum motivo, o bispo queria que fosse logo, eu precisava conhecer o bispo, que ele ia viajar, então a comunidade pediu, né, no meio da reciclagem, que eu saísse para ir para a fundação. Então eu disse, como é que eu vou fazer para conhecê-la bem? E aí foi na época que estava surgindo correio eletrônico, então eu lembro que eu peguei o e-mail dela, peguei o endereço postal e peguei o telefone. E nós, de março de 2001 até setembro de 2001, eu ligava quase que quinzenalmente, né? Inventava alguma coisa para me aproximar, né? E quando algum irmão vinha para Fortaleza, eu pedia que trouxesse alguma coisa. E somente em setembro, ou melhor, em setembro, no fórum, ela disse que ali ela falou, esse rapaz não quer ser só meu amigo. E como eu disse, eu sabia muito bem o que eu queria, mas ela ainda achava, né, que eu queria ser amigo, né? Mas nesta oportunidade, quando ela viu aquele presente, né, simples, né, alguma lembrança da missão, alguma camisa da missão, enfim, ela pôde, né, ela partirá depois, né, que ela pôde ali dizer, esse rapaz quer ser meu amigo, não somente, né? E eu me recordo que em novembro deste mesmo ano, eu falei para o meu formador pessoal, eu gostaria de conhecê-la melhor, né? E meu formador, ele me indagou, fez algumas indagações, mas disse, né, se aprofunde, né, procure conhecê-la, né? E também
ela tem uma partilha que nessa mesma época Deus fazia também ela sair de um processo onde ali a gente pôde se aproximar mais, né? E aí em 2002, né, quando a gente estava em meados de março, abril, crescendo neste conhecimento através de telefone, cartas, né, e o e-mail, né, ela recebe uma transferência, né? Então ela foi para o exterior e eu já morava no norte do país, né? E isso para ela foi, né, eu lembro da frase, né, a frase dela, né? Não vai dar certo essa caminhada, né? Um oceano nos separa, né? Isso depois que ela chegou lá no exterior, né? Mas para mim era tão tranquilo, eu dizia, né? Eu gosto dela, e no momento oportuno, mas para ela era não, né? Porque também nós não nos conhecíamos direito, né? Porque estávamos em missões diferentes, nunca tínhamos morado juntos. Inclusive, alguns amigos perguntavam, vocês já moraram juntos, né? Mas, enfim, né? Então, eu acredito que a partir dali, para mim foi ficando cada vez mais forte, ela nessa luta, mas eu não tinha dúvida, eu não tinha dúvida. Em 2003, né, me acometeu um desafio muito grande, onde eu acredito que eu não pensei em sair da comunidade, mas foi tão difícil o momento que eu digo, rapaz, acho que eu vou até sair da comunidade, né? E então, para ela, aquilo que ela já achava que não seria possível, aí que ela disse, né? Porque eu liguei para ela e só fiz dizer isso, né? Eu era monossilábico. Eu lembro que uma vez ela até disse para mim, você está caminhando para o sacerdócio, é? Aí eu digo, não, porque ela diz, porque tudo você disse que vai resolver com o seu formador, vai resolver com o seu formador, né? E ali também eu acordei que se você caminha com alguém para o matrimônio, você precisa partilhar o que convém, né, na época do namoro para aquela pessoa, né? Então aquilo ali foi um passo que nós crescemos também na relação, porque eu sabia que aquilo que passava dentro de mim, eu não ia falar só com o meu formador pessoal, o comunitário, mas era importante eu partilhar com ela, repito, aquilo que é próprio de um tempo de namoro, né? De caminhada, namoro. Já estávamos numa profundidade da caminhada. Só que foi tão difícil que a gente, de abril de 2003 a setembro, outubro de 2003, nós terminamos a caminhada. Literalmente, né? É engraçado que depois que a gente se encontrou numa assembleia extraordinária, era onde nós nos encontrávamos semestralmente, né? As assembleias, os retiros. A gente ali naquela assembleia se reconciliou, né? Voltou a se falar e foi muito inusitado que eu, como diz na minha terra, eu botei boneco porque eu não queria conversar com ela lá. Mas depois de ter se reconciliado e conversado, aí ela brincou comigo, no seu aniversário eu quero ligar para você. Eu disse, para que ligar para mim se a gente não tinha mais nada, né? Fui bem grosso, né? Mas enfim, como foi importante a reconciliação, o perdão, e em janeiro de 2004, nosso namoro foi liberado, nós nos encontramos, né, na missão, e um mês depois a comunidade marcou um outro retiro extraordinário, e nós fomos caminhando, né? Fomos nos aproximando ainda mais na abertura, na partilha, na amizade, que eu digo que é o grande marco da nossa relação, a amizade. Construir uma amizade. Né? Construímos uma amizade. Isso nos ajudou muito para que ela contasse comigo como o seu namorado, mas também como uma pessoa onde, claro, né? A realidade da missão não era que ela contava tudo para mim, mas os desafios, sem obviamente entrar em fórum íntimo nem em nome de ninguém, e hoje assim a gente vive, na minha função de serviço, na função dela de serviço, não precisamos e precisamos separar as coisas, né? Mas enfim, caminhando para concluir assim essa primeira parte da minha versão, que eu queria realmente firmar, né? Esse aspecto da amizade, né? De ter uma relação aberta e de saber que como eu caminho para o matrimônio, ela precisa saber do que vai se passando no meu coração, para que não tenha lacunas, porque isso é muito sério para um futuro, né? Coisas mal resolvidas, mal entendidas, mal compreendidas, né? E que quando saiu o meu discernimento para ir para Toulon, onde ela já estava há 3 anos, né? A comunidade me chamou e disse, Rodielson, você está sendo enviado em missão, não é para ficar junto da sua namorada. E para mim era muito claro isso, né? Então eu cheguei em julho, né, de 2005, né, namoravam, eram 3 casas lá no exterior, então eu fiquei em uma das casas. Em dezembro nós noivamos, foi muito importante aqueles 6 meses ali, né, 5 meses também de crescer ainda mais naquela amizade, para que em 2006 viemos a casar. Né? Então eu acredito que a importância
desse discernimento é ter a clareza do que Deus chama. Isso eu tive, essa clareza, eu tinha essa clareza e fui muito bem formado pelos meus formadores, que eu agradeço muito. Quando eu a conheci, eu disse, é essa mulher, procurei conhecê-la como homem, né, como pessoa, e ao seu tempo, né, com a bênção das nossas autoridades, demos o passo à caminhada. Ela me respeitou como eu a respeitei aqueles 6 meses, né? Botei boneco, sim, naqueles 6 meses. E quando voltamos a partir de uma reconciliação, de pedido de perdão, aí são parênteses, nossas autoridades estavam lá nos formadores pessoais também desse retiro. Então lá houve a reconciliação, houve a conversa com nossos formadores, houve a bênção para a gente retomar a caminhada. E que por isso que eu digo que a partir do namoro, janeiro de 2004, noivado, dezembro de 2005, logo em junho de 2006 nós casamos. Então, é essa a minha versão da nosso discernimento do estado de vida. Ele deu a versão dele, né? A minha versão, meu lado, foi um pouquinho mais complicado, né? Eu sou da comunidade, eu sou de Fortaleza e eu entrei na comunidade com 18 anos, como comunidade de aliança. E enquanto eu estava na comunidade de aliança, eu nunca pensei na história de estado de vida, assim. Eu achava que era matrimônio porque todo mundo é criado para isso. Mas quando eu ingressei na comunidade de vida, meu primeiro ano, eu também me senti super inclinada ao matrimônio, mas depois vi que não era e resolvi. No meu caso, não foi um discernimento com formador nem nada. Eu achei que para amar mais a Deus, eu precisava ser celibatária. E eu sou apaixonada pela vocação celibatária. Só que no meu caso não houve um discernimento, uma escuta da vontade de Deus. Eu disse para as minhas autoridades que eu queria fazer o celibato, pronto, e fui fazendo, né? Nessa época, na comunidade, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje, o fio de ouro, o processo de discernimento, teologia do corpo, tudo que nos ajuda com relação ao estado de vida. E eu fui caminhando achando que eu era celibatária. E eu fiquei sendo celibatária pelo reino, renovando, durante 6 anos, acreditando que essa era a vontade de Deus para mim. E fui muito feliz e sou a maior promotora do celibato. Mas no meu caso, vinha sempre um impulso que me chamava ao matrimônio e eu abafava. Até que no ano de 2000, junto com minhas autoridades, a gente viu que eu sairia do celibato. Fizemos um processo de discernimento com a comunidade e eu saí do celibato. Só que para mim, eu era muito louca pelo celibato. Minha vida na comunidade tinha sido como celibatária. Então todos os homens, para mim, eram amigos e irmãos. Eu não tinha essa coisa de estar à caça de ninguém, não tinha. E aí foi quando a gente se encontrou nesse retiro da comunidade, né, de 10 dias, nessa reciclagem. Quando eu conhecia ele, foi o mesmo sentimento de que ele era um amigo super legal. E eu achava que ele era um amigo, porque nós temos uma amiga em comum, irmã de comunidade, e ela sempre falava dele. Eu dizia, ele é muito fraterno. E ele começou a me ligar e eu gostava da ligação dele. Eu achava legal ele me ligar, mas não passava disso. Ele errou um pouquinho as datas. Em setembro, ele mandou um presente para mim. Aí eu disse, olha que ele trouxe, no retiro que a gente se encontrou, ele trouxe um presente. Eu disse, esse rapaz é fraterno mesmo. Em novembro, ele mandou um presente. Quando ele mandou um presente em novembro, dentro de mim, eu disse, meu Deus, será que é isso? Foi a primeira vez que despontou isso dentro de mim. E eu falei com as minhas autoridades, mas dentro de mim era, Senhor, tu queres que eu seja celibatária ou tu queres que eu seja casada? Eu já não estava mais no celibato há quase 2 anos, quando eu o conheci, até que ele me procurou e ele já narrou, né? Nós fizemos o processo de caminhada. Só que com uns 2 meses que nós estávamos caminhando, eu recebi a transferência para a França. E na minha cabeça era, então não é vontade de Deus. Como é que eu vou para o outro lado do mundo? Como é que vai ter? Na época não tinha muitas missões como hoje nós temos. E a distância era colossal. E eu me lembro que eu disse para ele, olha, isso não é vontade de Deus, Deus não quer, porque tem um oceano. Minha frase era que tinha um oceano que nos separava.
E assim eu fui para a França e a gente continuou caminhando com aquela distância e tudo. Pelo lado de lá, na cabeça das pessoas que me acompanhavam lá, dos padres, eles diziam que era impossível eu me relacionar com uma pessoa à distância. Então isso ficou dentro da minha cabeça. E por outro lado, ele tinha passado por um momento difícil e eu dizia, sei lá quem é esse rapaz. Eu sabia se eu estava entrando num canto bom ou não. E enfim, como ele falou, eu fiz um retiro e achei que era vontade de Deus. Me precipitei e disse, não, vamos parar essa caminhada que tem esse oceano que nos separa e acho que não é vontade de Deus. E ele ficou chateado porque ele disse que eu acabei por telefone, mas como se eu morava na França, ele morava, nessa época ele já estava morando no sul da Bahia. E aí nós nos reencontramos nessa reciclagem, tivemos esse momento de perdão, porque como ele era monossilábico, que foi um processo, eu não sabia onde eu estava pisando, né? E eu, pelo meu lado, com muitas inseguranças de qual era a vontade de Deus. Minha questão era, será que isso é vontade de Deus? Meu maior desejo era de fazer a vontade de Deus. E eu não teria nenhum problema se Deus tivesse me chamado para o celibato, porque eu sou apaixonada, acho que é uma vocação que Ele planifica, mas não era a roupa que era adequada para mim. E aí nós nos encontramos, retomamos a caminhada e começamos a namorar. E foi bom, foi legal, porque quando a gente começou a namorar, logo a gente se encontrou. Então, o nosso processo, o que eu posso dizer do meu discernimento? Eu vejo sempre que a gente precisa esperar o tempo do outro. A gente, às vezes, fica à caça, querendo resolver pelas nossas forças. Quero arranjar uma pessoa, eu preciso casar. E, às vezes, não é aí que Deus constrói a obra dele. Então, acho que foi muito importante ele ter esperado o meu tempo. Foi importante nós crescermos no diálogo, quando eu dizia para ele, rapaz, se tu tá querendo construir algo comigo, tu tem que me falar as coisas, porque ele era monossilábico e tudo era o formador dele, né? Hoje ele não é mais assim não, viu? Passado muitos anos ele não é mais assim não. Mas enfim, nós começamos a namorar, nós noivamos, casamos, passamos por muitos desafios, estávamos fora do país, desafios de saúde no início do casamento. Mas o que eu posso dizer para vocês é, Deus nos presenteou com 2 filhos, queríamos mais, mas Deus nos deu 2 filhos, nós temos uma filha de 13 anos e um menino de 12. Somos muito felizes na nossa vocação, assim, sinto que há uma cumplicidade entre nós, mas eu acho que o mais importante da nossa relação é que o nosso objetivo é nos dar para a missão. Nosso objetivo é dar a nossa vida. E eu não consigo imaginar a minha vida sem ser com a vida que eu levo, doando inteiramente o meu tempo, os meus dons para o reino. Então somos muito felizes, somos Shalom, somos comunidade de vida e felizes e querendo que a nossa família seja uma família santa. Pronto, creio que é isso. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. E dizer que a igreja doméstica, né, que somos chamados a ser como família, é esse o nosso boot, né, esse é o nosso objetivo, né? E queremos com os nossos filhos, né, entre aspas, que não são da comunidade de vida, nem estão na adolescência, então quando eles brigam, né, é isso agora. Não sou da comunidade de vida, eu digo, mas nós somos uma família cristã. Então, como igreja doméstica, amar a Deus, amar uns aos outros, né? E servir, né, a igreja. Né? Somos muito felizes, como a Teca disse, em sermos Shalom, comunidade de vida, sermos família. Um abraço. Deus abençoe, que dê a graça sempre, no seu estado de vida, você fazer a vontade de Deus. Shalom. Shalom.